seja bem-vindo ao Papo em Rede, o podcast da Rede Sesc de Educação. Eu sou a Aline Souza, sou uma mulher branca de cabelos loiros, olhos verdes, estou vestindo uma blusa verde, uma bege, calça jeans e sandália preta. O Brasil é um país diverso em muitos sentidos. Culturalmente, recebemos influências de muitos povos, devido ao processo de colonização, à diáspora africana, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. Sua extensão geográfica de proporções continentais é como uma grande colcha de retalhos que remonta a histórias de exploração, luta, coragem e resistência. Embora tenhamos uma população majoritariamente composta por negros e pardos, não percebemos ou reconhecemos essas pessoas na construção do nosso país. Sejam nas expressões artísticas, na cultura ou na ciência, há um apagamento dessas contribuições e um enorme esforço por parte do movimento negro para revertermos esse quadro. Diante disso, a escola se apresenta como espaço de diálogo e campo fértil para a mudança desse cenário. E é por isso que iremos conversar com Vanessa e Juliana Santana no episódio de hoje. Vanessa atua profissionalmente como analista da educação infantil do Departamento Nacional do SESC. É graduada em licenciatura plena em pedagogia pela UERJ, especialista em práticas de letramento com ênfase em letramento racial crítico pelo IFRJ e está cursando a especialização em educação infantil, perspectivas de trabalho em creches e pré-escolas pela PUC-Rio. Bem-vinda, Vanessa. Olá, Aline. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo, trocar uma ideia sobre esse assunto que tem tanta relevância tanto para a escola quanto para a sociedade. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, com cabelo crespo, que está preso assim, mais no alto da cabeça. Uso óculos, estou vestindo uma blusa rosa de manga longa, uma calça preta e uma sandália branca. A gente conversa também com Juliana Santana, que é uma mulher negra, entusiasta da tecnologia, analista de educação do Departamento Nacional do SESC, atuante no SESC Ciência com projetos científicos e exposições. Ela é educadora antirracista, professora de física no ensino fundamental e médio, professora de robótica educacional para crianças e educação básica. Ela é graduada em física e amante de esportes radicais. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Aline. Muito bom poder dividir com vocês esse espaço, esse momento de conversa, esse tema que é tão importante, assim como falou a Vanessa, para a escola, mas também socialmente, né? Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de cabelo black, ele está bem redondo. Eu estou de casaco verde, meia manga, uma calça marrom clara e um sapato marrom um pouco mais escuro. Bom, gente, para começar a nossa conversa, a gente inicia com uma pergunta que é sobre a escola. Como esse espaço é relevante para discutir essa temática? Essa pergunta é excelente porque a escola é a principal instituição formativa da sociedade, né? A gente passa muitos anos na escola e muitas horas por dia na escola também, né? Então, esse é o principal espaço formativo da sociedade. E pensar que a gente hoje tem políticas públicas educacionais que são de restituição, né? Dessa renovação, acho que é melhor, uma palavra melhor, dessa forma com que a gente enxerga não só a cultura e a história negra ao longo do tempo, mas também as pessoas negras na contemporaneidade, né? Então, a gente está precisando aí ainda, né? A gente vive um cenário ainda de muitas desigualdades sociais, que também são raciais. Então, a gente pensar a escola como esse lugar de formação humana, então vamos pensar, né, a formação humana dando cor, dando cara para essas pessoas, retomando aí a sua intelectualidade, retomando aí a sua humanidade como um todo, afetiva, produtiva, de trabalho, né, ao longo dos tempos. Trazendo as representatividades que são importantes. E aí, quando você fala, Vanessa, sobre essas políticas educacionais, acho que a gente não pode deixar de tocar num ponto de que esse ano a gente tem a Lei 10.639, que depois ela teve toda uma mudança para 11.645, completando 21 anos, né? A 10.639 está completando 21 anos. E aí é interessante a gente saber o que foi feito, porque o que essa lei ela fala, né? O que ela rege para as escolas, né? Então ela coloca que as escolas agora têm a obrigatoriedade, escolas públicas e particulares, de trabalharem dentro do seu currículo sobre a arte, a história, tanto dos povos africanos
quanto afro-brasileiros. Então, a gente não vai mais entrar e nem tratar somente sobre os processos que a gente teve, por exemplo, que a gente antes reconhecia e via nos livros de história, por exemplo, sobre a abolição da escravatura, ou o Dia da Consciência Negra, dias pontuais. A gente passa, então, a trazer um processo de humanização, de trazer o reconhecimento. Espera aí, que história é essa que eu estou apresentando? Né? E, então, a lei ela vem como um respaldo, né, político para que a gente possa, então, começar a ver essa história por outra perspectiva. E pensando nessas políticas públicas educacionais, né, elas têm uma relevância muito grande no sentido de que o principal sistema econômico do Brasil, por quase 400 anos, foi a escravidão. Não foi uma coisa que aconteceu, a nossa sociedade se organiza tendo essa relação de compra e venda de pessoas negras, sendo propriedade de outras pessoas. Isso foi a principal fonte de acúmulo de renda mesmo, de dinheiro desse país, sistema econômico, né, essa estrutura. Então, a gente precisa também pensar, se isso faz parte da estrutura, a gente precisa pensar diferentes mecanismos de combate ao racismo. Então, a escola, esse trabalho na escola é um deles, mas a gente também tem outros no legislativo, no judiciário, né? Mas pensar a escola como esse lugar de potência da produção de novos saberes e dessa mudança de reconhecimento também, né, de tudo que já foi produzido por pessoas negras nesse país, no mundo inteiro, né, para a gente não se esquecer dessa contribuição e valorizar, né, e enxergar as pessoas todas como potentes, como capazes de fazer qualquer coisa, assim, independente de cor, de raça. É difícil, né, porque como você trouxe, tem essa questão de uma história muito pesada, de um apagamento desse povo, né, de muita violência e de uma construção financeira do país, né, uma base financeira em volta disso. E a gente tem que desconstruir, já deveria ter desconstruído isso há muito tempo, não deveria nem ter acontecido, né? Não foi um desvio de caráter de uma família ou outra, né? Isso de ter sido um sistema econômico de forma muito ampliada, assim. A gente está falando de como a gente vê e trata seres humanos de forma muito diferenciadas por conta da sua cor da pele. Então, isso é realmente muito profundo e sério, né? E mesmo depois de 21 anos, como a Juliana falou, né, da vigência da primeira lei, né, da 10.639, percebemos que ainda há barreiras, né, para falar sobre educação antirracista na escola, para ter, além de falar, né, ter uma postura antirracista na escola, né, promover um ambiente antirracista também. Quais são essas barreiras? Aline, que é interessante? Eu acho que é um pouco dessa, um pouco da outra ainda, né? A gente tem tanta dificuldade porque a gente também tem dificuldade de se reconhecer, né? Quando a gente pergunta assim, recentemente mudou o Estatuto da Igualdade Racial, teve uma modificação, né? E as empresas tiveram que informar sobre a raça e a cor dos seus funcionários, né? A ideia é perceber, que a gente perceba se há diversidade dentro do nosso contexto profissional. E as pessoas tiveram muita dificuldade de dizer, né? Se eu sou branca, eu sou parda, eu sou negra. A pessoa, mas eu sou branca, mas a minha avó é negra, né? A forma com que a gente se constitui enquanto sociedade racial, né, tem influência de muitos povos. Então, a gente tem dificuldade mesmo de entender qual é o nosso lugar. E, infelizmente, também, eu acho que é importante falar, a gente fala sempre de uma democracia racial, né? Somos todos iguais. Não precisa ser todo mundo igual. É importante que a gente afirme as diferenças. O problema das diferenças é quando a gente coloca elas numa situação de hierarquia. Quando a gente diz que um vale mais que o outro, um é mais inteligente que o outro, um é mais bonito que o outro, por conta dessas características, né? Então, pensar nesse processo de miscigenação também como fruto mesmo do estupro,
de mulheres negras, de mulheres indígenas, né? Às vezes a gente fica nessa lógica de que somos um povo tipicamente brasileiro, né? Mas como é que isso se constitui e como é que isso faz sentido para cada um de nós? Como é que a gente faz a interpretação para a vida dessas informações históricas, né, e familiares? Como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano? Essa é uma das barreiras, assim, a gente não se entende ainda. A identidade é um processo de construção contínua. A gente vai passar toda a vida pensando quem a gente é nesse mundo, sabe? Qual é a nossa contribuição, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, esse processo nosso também, que a gente tem dificuldade de se afirmar nesse lugar da diferença como algo positivo, é uma das barreiras. Então, só para corroborar com mais um tipo de barreira que pode acontecer, e acontece muito, é o racismo estrutural. E quando a gente está falando sobre racismo estrutural, ele vai trazer o que você tinha comentado antes, que é sobre o apagamento. Então, assim, a gente não sabe, os professores não sabem, o material didático fala só sobre a perspectiva de violência, de tristeza do povo negro, porque isso foi um projeto, né? Então, a gente tem dados históricos falando sobre... Então, por exemplo, a gente até 15 anos atrás tratava que somos todos descendentes de pessoas escravas, né? E você vem, então, descobrindo ao longo do tempo e trazendo à tona, por exemplo, a produção negra na tecnologia que traz... Por exemplo, a gente tem elevador hoje por causa de uma pessoa preta. Sabe? E são coisas que a gente não reconhece. Então, essa estrutura que traz, né, da sociedade em marginalizar a pessoa negra, que a pessoa negra sempre é vista com negatividade, é aquela pessoa que vai entrar numa loja e automaticamente um segurança vai seguir. Então, assim, às vezes, a gente também reproduz determinadas coisas, mesmo que a gente não tenha vivenciado, porque a nossa estrutura social, ela é assim, ela vem trazendo esse ciclo o tempo inteiro. Então, cabe a gente romper. Como é que a gente rompe? Com esclarecimento. Então, quando a gente está falando sobre a escola, a gente tem pessoas, às vezes, comentando que é culpa do professor, que ele não fala sobre isso. Mas esse professor, ele foi criado na sociedade estruturada pelo racismo, aonde a questão do se você se esforçar, você consegue, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Então, não é responsabilidade do professor ele não saber. Ele não sabe por causa da sociedade que ele foi criado. A partir daí que você começa a ter, então, as relações étnico-raciais, a educação para. Então, a gente começa a olhar, peraí, vamos agora começar a ouvir a partir da perspectiva de quem foi escravizado, de alguém que foi arrancado do seu continente e trazido para cá. Então, como é que é esse processo a partir de lá? Então, a gente sempre fala muito que somos descendentes de reis e rainhas. Quantas coisas nos falavam sobre os nossos cabelos, por exemplo, né? Os nossos cabelos eram cabelos duros, eram cabelos que eram difíceis de serem cuidados. E por quê? A gente tem, e aí dando um exemplo de como é estruturante isso, a gente tinha somente, sei lá, 15, 20 anos atrás, produtos de cabelo para cabelos brancos. Então, era lógico que se fosse aplicado num cabelo crespo, negro, não teria um efeito. Então, a gente começa, então, a construir determinadas crenças. O cabelo negro é ruim, as meninas, crianças começam a não querer deixar os seus cabelos presos, começa a questão do alisar o cabelo. Então, você vem, ao longo do tempo, minando, você vem, ao longo do tempo, desumanizando as pessoas. E a escola, ela é um desses lugares. É um lugar quando essa criança ela não encontra um professor que tem um cabelo igual ao dela, que ela não encontra uma professora da cor da pele dela. Então, a gente precisa estar com bastante cuidado em relação a isso. Então, essas barreiras, inclusive de reconhecimento, são essenciais para uma criança, para um adolescente, porque estamos em aprendizado e, como a Vanessa mesmo falou, a gente passa muito tempo na escola. A gente precisa de representatividade, né? É bem importante esse processo anterior. Hoje a gente consegue ver mais pessoas negras ocupando espaços que já deveriam estar ocupando há muito tempo, né? Mas no passado a gente não via, não tinha tantas pessoas negras na televisão. Essas crianças não se viam nem na televisão, todo mundo tinha televisão, ou a maioria das pessoas tinham televisão. Hoje a gente vê mais conteúdo pela internet, né? Mas quando éramos crianças era prioritariamente na televisão. E aí também
principalmente por pessoas mais próximas, como professores, né? Como seria diferente se você encontrasse pessoas negras para crianças negras também se verem ali. Você ia falar, Vanessa, eu te interrompi, pode falar. Porque quando você fala representatividade, né, é engraçado que essa perspectiva do direito é muito recente, assim. Em 1988, que é a nossa Constituição Cidadã, foi a primeira vez que as comunidades quilombolas aparecem na Constituição na perspectiva do direito, assim, de ter direito à terra, por exemplo, o território que tem esse significado de muita relevância, tanto para as comunidades quilombolas quanto para as comunidades indígenas. A própria Lei 10.639 é de 2003. Então, apesar de ter 21 anos, a gente pensa que a gente tem mais de 400 anos de uma relação degradante com as pessoas negras, né? Então, essa perspectiva do direito é muito recente. E uma outra coisa que eu acho que é importante falar, assim, a gente caminha, acho que é importante. A gente já esteve nesse lugar de representatividade. Eu acho que a gente está hoje num lugar de proporcionalidade. Porque aí também a gente entra naquele lugar assim, tem 100 pessoas, aí tem um homem preto, 2 mulheres pretas, ainda não é expressivo e ainda não representa a diversidade desse país, sabe? Eu fui assistir uma orquestra desse final de semana e uma coisa interessante é que 72 pessoas tinham 3 homens pretos, 12 mulheres, nem eram mulheres negras, não tinha nenhuma mulher negra e só 12 eram mulheres desses 72. É pouco. Tem representação, mas ainda não tem proporcionalidade, ainda não é diverso de verdade, sabe? Ainda a gente não está falando de um lugar que representa o Brasil, que tem 56% da sua população negra. E aí, falando um pouco também sobre a culpa não é do professor, e retomando, né, que a gente está aqui falando de ambiente escolar, eu acho que passa também por essa formação continuada do educador, né? A escola também se posicionar nesse sentido, de formar seus educadores, todos eles, né? Não só os educadores, mas a comunidade escolar como um todo, né? Todos os seus funcionários nessa linha da educação antirracista, para que haja mesmo uma ampliação desse debate, dessa reflexão. Há de se haver o compromisso, né, Aline? Eu acho que o compromisso hoje, atual, perante a lei que nós temos e tudo que já foi falado aqui, a gente precisa ter o compromisso não só do professor, porque a gente às vezes vê o professor buscando muita coisa, o professor querendo fazer muita coisa, mas quando ele vai institucionalizar isso, quando ele vai levar para dentro da escola, ele se vê sozinho. Ele se vê sozinho ou ele se vê apoiado em outro professor preto, caso tenha na escola dele. Então, será que é um compromisso somente das pessoas pretas tratar, por exemplo, o racismo na escola? Não é. É só do professor de trabalhar datas comemorativas? Não é. Eu preciso desde a gestão, da coordenação, da direção, da pessoa que limpa o banheiro, que limpa... Todo mundo precisa estar em torno do tema. Houve-se uma situação de racismo na escola, precisa parar todo o calendário, parar o que for para tentar resolver. Porque a gente precisa desumanizar o racismo. Porque ele acaba entrando num lugar de, não, mas não foi bem assim, você entendeu errado. Não foi bem assim, ele não quis fazer isso. Criança não é racista, Criança sabe? não é racista. Não é possível uma criança ser racista, né? Exato. Mas numa sociedade racista, as crianças acabam se apropriando e reproduzindo, exatamente. Assim como nós. Isso. Acho que a grande questão também, acho que é importante para todo mundo brasileiro, é entender. Nós precisamos nos reconhecer como racistas. Por conta da estrutura, você pode não ter falado nada, mas você está reproduzindo alguma coisa em algum momento. Você vê alguém, você atravessa a rua, então a gente começa a ter atitudes. Então pode até ser que você não tenha feito por consciência, mas a gente precisa se reconhecer como tal, porque quando a gente se reconhece, a gente começa a entender e começa a ficar atento às nossas ações. A gente não começa mesmo a procurar, a estudar, a ler. A gente vai começando a organizar o nosso pensamento, a nossa fala, porque assim, não adianta a gente, como a Vanessa falou, 400 anos vivendo dentro de um sistema ali que pode ter sido, né, a gente teve a abolição da escravatura, mas a escravidão
E o processo discriminatório, desumano, ela continuou. Ela ainda atravessa. Ela atravessa hoje... O nosso cotidiano, né? Ela atravessa o nosso cotidiano sempre, né? Então, se você vai ver, apesar de sermos majoritariamente 56%, aonde estão essas pessoas hoje trabalhando? Onde essas pessoas hoje estão morando, né? Então, é interessante a gente poder olhar, porque isso são formas que nos faz entender. A gente não vai se sacrificar. Ai, que pena. Eu sou, ai, meu Deus, eu sou. Não é isso. É reconhecer, pô, beleza, eu sou por causa da minha estrutura social. O que eu faço a partir daqui agora, né? E o compromisso com a escola, eu acho que é o que é mais importante, eu acho que é a dificuldade de hoje, é que nós temos um equívoco, que só professores e pessoas pretas têm que falar sobre o racismo e serem antirracistas, né? Então, eu acho que isso agora começa também uma onda de tentar ter esse movimento também de todo mundo entendendo que há o seu papel, né? E eu acho que tem uma coisa também na escola. A escola é onde a gente é o nosso cenário, né? Então, a gente sempre traz para esse lugar. A gente faz um trabalho na gerência de educação que é fazer análise de material didático e como as pessoas negras aparecem lá. Eu, você, a Juliana, estudamos na escola, né, em escolas diferentes, mas com certeza a gente teve acesso às mesmas imagens, né, em que pessoas pretas estavam sempre sendo representadas somente no período da escravidão, presas, sendo açoitadas, uma representação até que animalesca, assim, comendo o que caía da mesa, crianças assim pegando o que caía da mesa, né? E aí a gente foi formando a nossa identidade, a nossa autoestima, esse entendimento de qual é o nosso papel no mundo a partir dessas figuras. Eu, uma mulher preta, mas você, uma mulher branca também. Então a escola ela vai formando essa dimensão da racialidade das crianças desde muito nova. Quando a Juliana fala assim, teve uma situação de racismo, uma criança chamou a outra de macaco, por exemplo. Para tudo, porque teve uma situação de agressão ali, né? Mas quando você não intervém, as outras crianças também estão ali percebendo qual é o lugar da pessoa preta, da criança negra, da pessoa que tem aquela cor de pele dentro da escola e fora dela. Então, eu acho que também a gente precisa ampliar esse entendimento que só as pessoas pretas são racializadas, as pessoas brancas também. Só que para ela está nesse lugar de privilégio. Uma coisa que é importante também dizer, né? Muitas vezes eu ouço isso, as pessoas falando assim, eu sou uma mulher branca e a vida também não foi difícil, foi muito difícil para mim, meus pais eram pobres, os nossos corres, né? Só que isso acontece, assim, as questões de desigualdade socioeconômica do Brasil é muito profunda, é real. Mas quando a gente fala sobre isso, quer dizer que você, enquanto uma mulher branca e pobre, ainda assim teve alguns privilégios em relação a uma mulher preta e pobre. Porque a sua cor não foi um fator de dificuldade para os acessos que você teve na vida. A gente pode até não reconhecer, né? As pessoas brancas podem não reconhecer esse privilégio, porque às vezes, né, no contexto social, ele é difícil às vezes, mas é o que a Vanessa está falando. Se a gente não consegue reconhecer, a gente sempre está muito voltado ao reconhecimento físico. E se não foi fácil, não é isso, mas você precisa entender que isso vai perpassar para... Se acontece algum tipo de situação com você, que é pessoa branca e pobre, para uma pessoa negra pode ser 2 vezes maior. E, na verdade, isso vai acontecer não porque o outro quer, mas sim porque ele está reproduzindo coisas, entendeu? Agora, como mulher branca, que por mais que eu ouça, eu nunca vou sentir o que uma pessoa negra sente nesse cotidiano, nesse contexto que a gente está falando aqui. Mas eu posso ouvir e eu posso ser solidária ao que o outro está falando, né? Então, acho que para pessoas brancas, a gente precisa ter essa escuta atenta, empatia e entender que não é porque não aconteceu comigo que não está acontecendo com o outro, né? É o reconhecimento de que o que o outro está falando é sério, de que o que o outro está falando acontece e precisa de apoio também de pessoas brancas para que isso seja parado, para que isso seja mudado, para que a gente avance como sociedade, né? A Djamila fala muito sobre isso, né? Sobre esse lugar de fala, né? Que muitas vezes ele é feito uma leitura equivocada sobre ele, como esse lugar de que só pessoas
pretas, ou indígenas, ou LGBT, têm esse lugar para falar dessa experiência social, dessa experiência de vida que ela tem, a partir dessa característica que ela possui. Só que não é verdade, né? Eu tenho a vivência, mas você tem... você está dividindo essa sociedade comigo, né? E você também está em lugares, às vezes, que eu não estou. Então, esse lugar de ser antirracista, ele se coloca num compromisso de vida. A gente falou do compromisso, né? Então, num compromisso de vida, assim, de você puxar esse assunto na sua família, na sua roda de amigos, às vezes não vai ter pessoas pretas lá, ou às vezes até tem, mas a pessoa também não sabe exatamente como corrigir ou orientar o outro, né? Tem coisas que são forjadas na experiência de dor. Então, nem sempre a gente vai dar conta de falar sobre algumas coisas. Então, as pessoas brancas são parceiras da luta antirracista. Elas são super bem-vindas. Mas quando a gente tiver pessoas pretas falando da sua dor, que elas sejam ouvidas também, né? Ouvidas, respeitadas. E que sejam dados espaço para as pessoas pretas não só falar das suas dores. Ah, importante. Principalmente, né? Sim, importante. Porque às vezes a gente não entende o processo de construção. Mas a gente sabe que uma criança, Vanessa aqui da educação infantil, uma criança, ela se constrói na escola. Né? A gente vai, criança, adolescente, a gente vai todo o tempo, todo lugar social nosso, né? Nos espaços sociais que nós frequentamos, a gente está se construindo e reconstruindo. Então, quando a Vanessa deu o exemplo, por exemplo, de como a representação negra está nos livros, uma criança olha assim, eu não quero ser negra, porque eu não quero ser escrava. Porque eu não quero ser essa que está sendo representado aqui. Então, olha como, se a gente, enquanto professor, a gente não tem o cuidado de como eu represento essa pessoa negra no meu slide, Importante. no meu trabalho de apresentação, nos murais da escola. E a gente está falando aqui da população negra porque é o nosso lugar aqui que nos cabe, mas também nos cabe também comentar sobre a população indígena. Como que a gente está retratando? Como a gente está representando? Será que é fazendo colar, é cantando, fazendo... né? Eu preciso ampliar o meu repertório. O professor fazendo isso, ele amplia o repertório da sua criança, da sua escola, do seu colega. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. A gente vai encontrar muitas barreiras. Né? A gente está aqui citando sobre barreiras, mas existem as barreiras que são invisíveis. São as barreiras que são invisíveis. E a gente encontra nas pessoas brancas essas pessoas que são parceiras, né, para que a gente possa diminuir o máximo possível, na verdade, né, diminuir o máximo possível dessas barreiras para que a gente possa ter. A gente, quando eu falo a gente, é muito falando do lugar de pessoa preta, né? A gente só quer o espaço para que a gente possa apresentar aquilo que nos é devido, né? A nossa história, nossa literatura, a nossa cultura, sem ser, de fato, colocado aquele rótulo ali, isso não é legal. E não, mas não é, né? Hoje, que bom que a gente tem avanço, mas ainda precisamos avançar muito mais, porque essas barreiras ainda estão invisíveis. Nós temos aqui no programa um quadro chamado Caiu na Rede. O quadro Caiu na Rede traz casos reais sobre a temática do episódio, que foram matérias jornalísticas para ilustrar a nossa discussão. Recentemente, o racismo sofrido na escola por uma das filhas da atriz Samara Filippo repercutiu nacionalmente. Ela teve um caderno roubado e danificado. Nele, as agressoras escreveram diversos insultos racistas. A mãe da vítima prontamente abriu um boletim de ocorrência virtual por preconceito de raça ou de cor. E o caso segue em investigação. Casos como esse não são isolados. Como lidar com situações de racismo na escola? A gente já foi falando, né? Mas eu gostaria também de fazer menção ao trabalho da professora Nilma Lino Gomes, que a pesquisa... A professora, ela é pedagoga da UFMG, já foi nossa ministra, escritora de livros, uma personalidade negra a ser seguida e conhecida, inclusive. E a pesquisa de mestrado dela, se eu não me engano, trata em Minas Gerais mesmo, em salões de cabeleireiro. E ela vai fazendo a pesquisa, né, com pessoas negras, falando sobre a relação com o cabelo,
como é que isso é o corpo, né? O cabelo faz parte de quem a gente é, da nossa personalidade, aqui a Juliana com seu black, né? E ela vai falando que a escola é o primeiro lugar onde as crianças têm experiências de racismo. Então, a gente está falando que as crianças entram na escola obrigatoriamente com 4 anos, com 5 anos, né? E já vai para essa experiência educacional, sofrendo o peso, né, da sua cor, né? O Frantz Fanon, ele fala que nós pessoas pretas, somos reféns da nossa aparição, porque quando a gente chega, a pessoa faz a leitura sua racial e já tem uma série de interpretações sobre quem você é, o que você faz, o que você não conseguiria fazer, né? Então, é muito importante que essa chegada na escola já seja esse lugar da gente já pensar um acolhimento escolar que também seja antirracista. Exato, e a gente vai falar dos livros, né? Dos livros de história, então, que você tem, os professores têm adotado. Quem são os personagens principais desses livros? Né? Para que a gente possa, então, construir nessa criança um imaginário positivo, né? Que ela possa se entender, ela pode sim ler livros com personagens que sejam principais brancos, mas também tenham personagens de crianças negras, cabelos cacheados, indígenas, para que a gente possa entender, enquanto formadores, né, de pensamento, formadores de crianças, né? Elas estão ali construindo o seu próprio, né, a sua vivência, e que seja o mais plural possível, para que a gente possa criar novos futuros, né? Essas crianças, elas são os novos futuros. Então, se a gente tiver uma educação que tenha uma equidade dentro dessa educação, que a gente tenha, além da representatividade, que a gente tenha esses lugares de expressão, de cultura, de história, de tudo, a gente consegue, então, reverter e aí, pelo menos, não estar, de fato, adoecendo por todos esses problemas sociais que a gente sabe que, majoritariamente, quem passa por eles são as pessoas pretas. Eu tenho desejo, inclusive, faço ódio aqui a Juliana, que é uma mulher preta formada em física, que a escola também seja esse lugar de exaltar, retomar a intelectualidade das pessoas pretas. Porque, por exemplo, quando a gente usa o livro, a gente pode estar falando dos personagens, mas também podem ser escritores. Esse lugar de ser escritor é muito interessante, porque se ninguém te diz que aquele livro ali foi escrito por uma pessoa preta, automaticamente a gente pensa que ela é branca. Quando a gente não pensa sobre a cor dessa pessoa, é porque ela é branca, né? Então, quando a gente vai apresentar um livro, fazer a seleção desse livro, quem é essa pessoa que escreveu, quem ela é, qual o rosto dela, né? É importante que isso seja uma questão. E, por exemplo, eu vou falar muito especificamente da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais, a gente tem muita dificuldade de sair desse trabalho com a cultura negra das datas, né? Muito marcado ali nas datas. O dia 13 de maio, já vi coisas absurdas, assim, as pessoas negras ainda naquela situação de acorrentamento, né? Soltando corrente. Dia 13 de maio, ele nem é uma data assim que o movimento negro considera, porque quem é a pessoa de agência nesse 13 de maio? É sempre a Princesa Isabel. É como se não tivesse a participação de pessoas pretas na resistência. Ninguém fala sobre o processo de escravização, resistência. Cadê as comunidades quilombolas? Como é que eles se organizavam de forma estratégica para fugir ou para amenizar, né, aquela situação? Parece que elas entraram naquele looping de serem judiadas, né, e não fizeram nada. Tem uma coisa meio apática, né? A história conta dessa forma. Então, é importante isso, assim. Não só o livro, mas processos de pesquisa, né? O que a gente está pesquisando? A gente fala tanto sobre projetos didáticos. Quais são os temas que atravessam a questão de negritude na escola? Cadê a África enquanto continente? Cadê as diferentes comunidades, sabe? Cadê os bantus? Cadê os malês? Cadê os outros tão diferentes
povos, né, que existiram. Cadê os reis e rainhas? Até então, há pouco tempo atrás, a gente nunca tivemos no nosso imaginário, por exemplo, um príncipe preto. Né? Então, quantas agressões a gente também vê acontecendo dentro do ambiente escolar quando você vai escolher as festas culturais, por exemplo, né? Que se escolhe então a princesinha da festa, e aonde está essa criança negra? Então a gente precisa, né, começar a mudar um pouco dessas questões. E como eu tinha falado antes, é isso, uma situação de racismo na escola para tudo, faz uma semana lá, vai conversar com todo mundo poder entender, e todo mundo mesmo, né? Desde o pessoal da portaria que recebe as crianças até quem está lá botando lanche. As famílias. Todo mundo precisa participar. Porque, como é estrutural, às vezes a gente traz coisas de casa. Esse é o protocolo, então. Quando acontece um caso de racismo, para tudo e chama todo mundo para conversa. Vamos promover atividades que possam botar essa galera para pensar, para refletir, para entender o quanto isso é errado e como que a gente pode fazer diferente e ser melhor, né? Sim, tem ações mais emergenciais e tem coisas que precisam perpassar o calendário escolar, né? Porque só esse ficar apagando incêndio também não muda a cultura da escola. Isso é importante dizer, não pode ser só quando acontece, né? Exatamente. Isso tem que ser um exercício diário ali da escola. E que também eu acho que é importante dizer que isso promove a cultura da paz. Claro. Porque muitas vezes a gente não associa essas coisas, né? É muito recorrente pessoas em estado de sofrimento na escola por questões de racismo. O racismo é um crime, né? Isso é importante, é um crime, né? Deixar isso bem registrado. Bem marcado. Racismo é crime. E você falou das comunidades quilombolas. É engraçado que a gente quase não ouve falar das comunidades quilombolas, né? Qual foi a importância delas no passado e qual é a importância delas hoje? A gente só escuta falar, por exemplo, na televisão quando há invasão de um território de comunidade quilombola, né? Mas ninguém fala efetivamente dessa importância dessas comunidades, né? Isso tem que estar na escola também, né? Exatamente. Muitas escolas, inclusive, estão em territórios quilombolas e ignoram essa relevância histórica, cultural e social mesmo das comunidades, das lideranças, do trabalho que se constrói ali de base comunitária. Inclusive, a gente tem as diretrizes diretriz escolar para a educação quilombola, e que trata sobre isso, né? A escola quilombola é aquela não só que está no território quilombola, mas que recebe crianças quilombolas, né? E isso precisa atravessar o currículo, precisa atravessar o calendário, precisa atravessar os projetos que a escola desenvolve. Vanessa, Juliana, a gente falou sobre muita coisa interessante aqui, né? Aspectos importantíssimos que devem ser considerados na escola, mas na sociedade como um todo. Mas a gente não pode deixar de elucidar aí para os nossos professores, né, para quem está assistindo, quais são os caminhos que a escola deve trilhar, então, para se tornar um ambiente antirracista? Acho que a gente já falou vários, né? Mas eu acho que tem um que é muito importante e que nessa pegada, dessa toada da educação antirracista, às vezes a gente ainda escorrega um pouco, né, que é só trazer a questão da representatividade das pessoas negras, né? Então, a gente, em algum dia de novembro, chama alguém preto para falar, a gente, né, traz algumas pessoas e a gente precisa começar a entender que é para além disso. Então, o ambiente para se tornar antirracista, né, eu preciso ter pessoas negras pensando em lugares de poder. Porque senão a gente fica muito naquela citação, né? Nada sobre nós sem nós. Às vezes decidem coisas, né, sobre o que vai ser feito sem a gente estar conversando com aquele professor ou com a comunidade escolar ou com essas pessoas pretas do que a gente pretende fazer. Então, é para além da representatividade você ter essas pessoas nos espaços. Então, não só ter essas pessoas somente ali ensinando as crianças na escola, limpando, estando na cozinha, porque senão essas crianças elas vão achar que o único dever e lugar delas são aqueles que elas estão vendo as pessoas naqueles lugares.
Então é interessante a gente ter, sim, nos lugares de poder, pessoas pretas, para que as nossas crianças possam saber que elas podem chegar até lá. E se no meu ambiente escolar isso não tiver, então eu vou mostrar para eles uma astronauta preta, eu vou apresentar para ele um escritor, um ilustrador, um médico, para que isso possa ficar marcado, que eles podem chegar onde eles querem chegar. Isso é muito importante, para além da representatividade, a gente trazer de fato, né, os espaços. Né? A proporcionalidade que a Vanessa falou no início, né? E para finalizar, pensando especificamente em escola, a gente precisa pensar quais são as ferramentas que a gente tem na escola, né, de planejamento, de garantia de direitos, de garantia de compromissos, de ideários, qual é a escola que a gente quer, onde é que a gente celebra isso, né? A gente celebra isso no projeto político-pedagógico, no currículo, no planejamento bimestral, né? Tudo. Então, pode ter várias periodicidades, mas a gente precisa repensar os materiais que a gente usa, como é que essas pessoas estão sendo representadas. Olha para o seu mural, olha para o seu livro, olha para a sua sequência de atividades, né? Isso precisa estar na gente para que a gente consiga transbordar isso. O racismo enquanto prática pedagógica. Porque às vezes a gente estuda, mas se isso não reverberar na forma com que a gente se relaciona, que a gente planeja, que a gente representa essas pessoas pretas nos variados contextos da escola, isso não é educação antirracista. Bom, Vanessa, Juliana, muito obrigada pela participação de vocês. Trouxeram contribuições riquíssimas aqui para o Papo em Rede. Eu que agradeço, Aline, pelo convite, de poder estar aqui dividindo um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito, né? E a gente espera que isso reverbere para a Rede SESC Educação como um todo. Eu também agradeço muito pelo nosso bate-papo. Acho que esse é um lugar muito frutífero de compartilhamento de ideias, né? Da gente se olhar com verdade para pensar os problemas, mas também pensar as potencialidades do nosso trabalho. Muito obrigada. Agradeço também a você, que esteve conosco até o final. Até a próxima temporada!